Bom dia, Igreja de Jesus Cristo. Mais uma vez estamos aqui reunidos para glorificar a Deus. Isaías 55:6 diz o seguinte: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Esta é a nossa oportunidade de nos aproximarmos de Deus através deste culto. Então nós convidamos a você para que se concentre naquilo que Deus tem a falar para você neste culto. Busca o Senhor enquanto se pode achar. Isso significa que Ele está próximo de você, está pronto a te abençoar, quer te abraçar, quer te curar, quer restaurar a tua vida. E só Ele pode fazer isso. E a melhor coisa do mundo a se fazer nesta terra é viver na presença do Senhor, buscando de todo o coração, glorificando e exaltando, como temos o privilégio de fazer nesta manhã. Bem-vindos a mais um momento de fidelidade e generosidade. Provérbios 21:26 diz que o justo ama dar. Dar não por paixão, não por emoção, mas por entendimento, por compromisso. Por isso, o dízimo é regular, proporcional e sacrificial. As ofertas que a gente coloca na igreja, que a gente traz para a igreja, o devolver o dízimo, o entregar a oferta, tem o caráter regular, proporcional e sacrificial. Regular porque não é esporadicamente, tem a ver com a nossa vida, tem a ver com o dia a dia nosso. Então a gente sempre está presente. As contas da comunidade caem todo mês. E uma igreja, ela não vive de venda de pão de queijo. Uma igreja que abençoa tantas pessoas e transforma tantas realidades, vive do dízimo e da oferta dos seus membros. Proporcional, porque significa proporcional a 10% da sua receita. 10% é o sinônimo de dízimo. Então não é um número aleatório, não é um número que eu sinto, não é um número que me emociona, mas é um número minimamente proporcional ao que significa dízimo, 10%. E sacrificial, porque nós não devemos contar centavos, mas entregar como sacrifício mesmo aquilo que muitas vezes parece que vai faltar, mas nós sabemos, o nosso Deus é fiel. O caráter do dízimo e da oferta é o caráter da cruz. Jesus não se entregou por uma troca, Ele não esperava nada de nós, Ele apenas se entregou por nós. E é por isso que nessa manhã eu quero te convidar para que nesse mesmo espírito do cristianismo você aprenda e se renda a entregar o seu dízimo e a sua oferta de maneira regular, proporcional e sacrificial. A Bíblia diz em Salmo 126, aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria, colherão.
Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Deus te abençoe. Boa noite. Tudo bem com vocês? Todo mundo acordado? Amém. Gostaria de compartilhar com vocês algo que está no meu coração há um tempo. Venho mergulhando nesse lugar, nessa intensidade, há alguns dias, talvez algumas semanas. E gostaria muito de dividir isso com vocês. Falei aqui no culto anterior que foi um desafio grande traduzir isso em palavras que não fossem como se vocês estivessem lendo o meu diário. Então, eu peço a ajuda do Espírito Santo que me trouxe aqui fisicamente e me trouxe espiritualmente neste lugar para tentar passar para vocês a mesma fonte que tem jorrado em mim, que ela possa jorrar sobre a sua vida, em nome de Jesus. Eu não sei quantos de vocês, como é que foi o encontro de vocês com Jesus, eu não sei se você talvez já se encontrou com Jesus algum dia, mas quando a gente se encontra com Jesus, se você puder lembrar desse momento, se você tiver na sua memória, talvez você ainda era pequeno ou era adolescente, talvez você era bem jovem, ou talvez isso faz bem pouco tempo. Mas quando a gente se encontra com Jesus, a gente se depara com a grandeza dele. É muito maravilhoso quando você se encontra com ele, porque você vê o tamanho que ele é, o quão poderoso ele é, quão forte ele é, quão majestoso ele é, e você parece que você fica tão pequeno. E você olha e fala, meu Deus, esse Deus existe, ele é tão lindo, ele pode tudo, e você fica impactado com esse poder que há em Jesus. E na semana passada, a pastora Ana Paula pregou sobre Jesus. Quem é Jesus? Quem ele é? Como ele é? A supremacia de Jesus, a grandeza dele, a força dele, a soberania dele. E a gente olha nesse momento, quando a gente se encontra com ele, e a gente fala, meu Deus, que grande que é esse Deus, e quão pequeno eu sou, e a gente está tão cheio de coisas, a gente está tão cheio de dificuldades, às vezes de problemas, às vezes de traumas, às vezes de ruídos da vida, sons que vêm de todos os lados, filosofias vãs desse mundo, né? Tradições, pensamentos do que é viver, o que não é viver. E a gente chega assim diante dele, a gente chega essa pessoa, cheia de coisa, carregada, com a mala cheia de história. E quando a gente olha para esse Jesus, que é grande, que é poderoso, na medida em que a gente vai se aproximando dele, ele vai tirando essas coisas da gente. E ele vai afinando o nosso ouvido. Ele vai, parece que, sintonizando o meu espírito ao espírito dele, de tal forma que eu começo a entender mais a respeito dele. Parece que eu consigo ouvir melhor a voz dele, parece que eu consigo enxergar a presença dele cada vez mais nítida. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? E você vai dando passos e vai se aproximando e vai se misturando com a palavra de Deus e vai se misturando com as pessoas e você vai falando, Deus, parece que agora eu estou, essa distância que era um Deus lá, grande, poderoso, enorme, ela se aproxima. Parece que a gente está, é o Deus em nós. E é o Deus através de nós. E aí você começa a experimentar desse Deus em você. E aí já não parece tão grande, ao mesmo tempo que a gente sabe que ele é grande, que ele é poderoso, que ele é maravilhoso. Mas ele está aqui, ele está tão perceptível, tão nítido, que ele parece aqui misturado com você. E quando você respira, você sente que ele está em você. E nesse caminhar, enquanto você tenta conhecer esse Jesus que você se encontrou pela primeira vez e que talvez alguém te apresentou, que talvez alguém falou,
que talvez você sentiu algo diferente em meio a uma canção, uma música, você pode se perder um pouco, porque até ouvir essa voz nítida e camuflar esses ruídos do nosso coração, da nossa mente, da nossa história, às vezes a gente se perturba um pouco, a gente se confunde um pouco e a gente se mistura com coisas que a gente acha que é dele, a gente acha que é sobre ele. E eu vejo que nesse caminho tem dois cenários. Tem um grupo de pessoas que nessa caminhada, logo depois que conhece e que sente a presença dele pela primeira vez, ela se compara, às vezes, a outras pessoas, ou ela tem um sentimento de não merecimento. Dá a impressão de que ela sente um peso, de que ela carrega tanta coisa, ela é tão pecadora, ela já fez tanta coisa, que assim, olha, Jesus, eu não sei se eu mereço viver essa vida aí que o Senhor está falando que existe. Eu não sei se eu estou preparado, porque eu tenho tanta coisa. Eu já fiz tanta coisa errada. Você não sabe do meu passado. Então, assim, eu olho às vezes para o irmão, às vezes eu venho para a igreja, eu olho para ele e falo assim, nossa, queria ser santo, que nem aquele irmão ali. Eu queria, sei lá, louvar como ele louva, orar bonito, igual ele ora, usar palavras bonitas. E às vezes, por causa disso, a gente se afasta. A gente dá passos para trás porque a gente não se sente merecedor. Parece que a gente precisa primeiro se aprimorar, melhorar, depois a gente volta. Não, eu preciso primeiro fazer isso, depois eu volto. Aí eu estou preparado para estar com vocês aí na igreja. Mas antes de eu fazer tudo isso, deixar de fazer essas coisas, eu acho que é melhor eu não ir mais. Ou não conhecer mais esse Jesus. Foi muito bom, eu senti algo, mas assim, não sei, acho que eu preciso primeiro tirar todas essas roupas que eu carrego, para depois eu vir aqui. E às vezes a gente se sente indigno de estar ali com ele, já que ele é tão grande, santo, poderoso, maravilhoso. E é aí que muitas pessoas se dispersam. Elas acabam buscando qualquer outra coisa, ou tentam primeiro resolver os problemas para depois vir. Não, primeiro eu vou resolver isso aqui, depois eu venho. E nesse caminhar de resolver as coisas, a gente se perde mesmo. E muitas vezes a gente não volta nunca mais para esse lugar. Porque o mundo lá fora e as oportunidades, os pensamentos, as filosofias, as ideias, os ideais, são muito atrativos. Eles são muito interessantes. Porque o ser humano é um ser humano inteligente, então não é qualquer coisa. E às vezes a gente se perde, a gente não consegue mais voltar. E tem um outro cenário dessas pessoas que começam a conhecer a Deus, começam a se interessar, que é o cenário da religião. Que elas logo se apegam à religião, a um jeito, a uma característica, a uma forma de fazer. Como é que faz esse negócio aí? Como é que ora? Não, você tem que orar assim, 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 assim. Ou então, não, olha, você tem que mudar o seu estilo de roupa. Não dá para você vir aqui com essa roupa. E aí você começa a colocar os moldes que a religião impõe. Né? Eu me lembro quando eu fiz a oração aceitando a Jesus, eu tinha 14 anos. E eu ia numa igreja muito tradicional. Né? Eu estava frequentando essa igreja. E eu me lembro de uma pessoa vir até mim e falar assim, olha, você usa muita maquiagem. Aqui você não pode usar esse tipo de maquiagem e tal. Né? A Aline deve lembrar disso. E aí aquilo, fiquei triste, porque eu nem usava tanta maquiagem assim. E eu, sei lá, passava um batom, acho, né? Um batom. E eu fiquei triste, porque eu falei, nossa, acho que eu não vou vir mais. E aí o que eu fiz? Tchau, fui embora. Fiz muitas outras coisas, me perdi, assim como quem muitas vezes se prende à religião vai embora. Por quê? Porque a religião é pesada. A religião traz muita coisa para ser feita, traz muito padrão a ser cumprido. É roupa, é jeito de falar, é estilo de música,
pode beber ou não pode fazer isso ou não pode, e é tudo, a gente quer saber tudo, e a gente quer fazer tudo segundo aquilo que está certo, né? E muitas vezes, nessa mistura de o que é que eu tenho que fazer para entrar nessa religião, para conhecer esse Jesus, e o que eu sou, e o que eu realmente sou, o que eu realmente gosto de fazer, começa a entrar em choque, começa a entrar em conflito. Porque aquilo que eu quero fazer, ou que eu estava fazendo, continua na minha mente. Mas agora não dá mais para fazer, porque eu não posso. E aí isso começa a pirar nossa mente. E a gente fala assim, e aí? O que eu tenho que fazer? E é muito confuso isso para alguns. Porque encontrar Jesus e ir para esse primeiro cenário ou para esse segundo cenário, são dois cenários perigosos. São dois cenários que podem fazer você se distanciar, ao invés de se aproximar dele, ao invés de ter vontade de estar com ele. E eu queria falar com você hoje, com essa pessoa que eu estou falando aqui, que pode estar ou no primeiro cenário, ou no segundo cenário, onde você parece um pouco confuso, parece querendo entender algumas coisas, ao mesmo tempo cansado da religião que é imposta, que está exposta para a gente aí fora. É um monte de gente careta, é um monte de gente querendo dizer o que eu tenho que fazer, como é que eu tenho que pensar. E é com você que eu quero falar hoje, porque talvez isso possa fazer com que você escolha e defina a sua caminhada. E para explicar melhor isso, eu queria que você entendesse que o caminho das religiões são caminhos que a gente faz para alcançar um objetivo, muitas vezes. Toda religião em si, ela tem um objetivo. Seja ela qual for. E o objetivo, muitas vezes, se torna o alvo. Né? Aquilo que eu preciso fazer, ou como eu preciso me comportar, acaba sendo mais importante do que o próprio Deus daquela religião. Então, isso leva com muita rapidez e muita intensidade as pessoas a um legalismo, né? Como os fariseus eram. Como que os fariseus eram? Eles estavam preocupados com aquilo que tinha que ser cumprido. Isso está certo? Isso não está errado? Isso está errado, Jesus. Hoje é sábado. Você não pode pregar de sábado. O que você está curando em dia de sábado? Né? Então, eles se prendem a coisas que determinam aquela determinada religião. E isso, muitas vezes, vira uma batalha mental na minha e na sua vida. Porque o que eu posso, o que eu não posso. Aí tem aquelas igrejas que é todo mundo dependente do pastor, que vai todo mundo atrás do pastor se pode ou não aquilo. Pode isso, não pode isso. Não, pastor, ora comigo, porque me libera, porque eu preciso saber se isso está certo ou errado. Querido, quantos de nós vivemos um evangelho e uma religião até aqui? E talvez seja essa a sua história. Só que Jesus, quando ele vem, ele não traz a religião, ele luta contra a religião. Ele luta contra os padrões, ele vai de frente com todas as coisas que sempre foram pensadas e impostas. E ele faz todo mundo pirar. Ele põe todo mundo para baixo e fala, não é bem assim não. Vem a prostituta, vem o pecador, ele janta na casa, ele senta na roda de todo mundo, ele faz cura de sábado, ele liberta. E por aí vai, a gente começa a assistir uma quebra dessa religião. Então, e aí quando ele vem, ele traz ainda um conceito sobre. Então, é o seguinte, lá no mandamento que vocês aprenderam nas escrituras, fala que você não pode matar. É verdade, você não pode matar, mas você não pode nem odiar. Não é nem só matar, que é uma atitude, mas você não pode nem odiar. Você não pode desejar a irmãzinha, o irmãozinho, que já é pecado. Você não precisa nem chegar a cometer o adultério. Somente a tua mente pode
cometer o pecado. Então ele intensifica a minha e a sua vida para uma profundidade, para um lugar, e é um convite de compreender que a vida com Deus é mais do que seguir uma religião, copiar coisas, não fazer outras. Porque existem pensamentos que antecedem o seu comportamento. Então não adianta nada você sentar bonitinho, vir vestido bonitinho, orar, levantar sua mão, se o teu coração está distante dele. Não adianta. Isso não vai acessar. E eu queria ler com vocês, vamos abrir lá em Romanos, que é sobre esse lugar, esse tema, esse versículo que eu quero ler com vocês. Romanos é capítulo 7, versículo 21. Romanos é um livro que é uma reflexão muito grande sobre o comportamento humano e a relação com Deus. Eu sempre achei muito difícil ler Romanos, porque fala muito da lei, né? E quando a gente conhece, a gente não entende muito o que é isso, o que é lei, né? Então era muito difícil para entender, mas esse capítulo 7, eu convido você até a ler ele todo, porque vai fazer um pouco de sentido com o que a gente vai conversar hoje. Ele inteiro me trouxe essa reflexão. E lá no versículo 21, vamos ler do 21 ao 24, vamos acompanhar comigo aí. Assim, encontro esta lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto a mim. Pois no íntimo do meu ser, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tomando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Miserável homem que eu sou. Quem me libertará do corpo sujeito a essa morte? É aí. Existe aqui, Paulo está falando sobre uma luta, sobre dois caminhos, sobre duas forças que atuam em mim. Dois lugares na mesma pessoa. Exatamente duas coisas no mesmo corpo. Existe uma luta em mim e em você. Existe dentro de você pensamentos que passam, ainda que rapidamente, que fazem você pecar. Você sabia disso? Às vezes eles fazem isso, ó. Às vezes é muito rápido. Parece que você fala assim, não pequei. Não, já pecou. Então, nesse livro, e especialmente nessa parte, Paulo chega à conclusão de que miserável homem que sou. Porque ele entende e ele aceita e ele reconhece que ele não consegue ouvir somente uma voz. Que ele não consegue ser guiado apenas só por uma força. Cara, Paulo era Paulo, não era eu, era Paulo. Igualzinho eu e você, a mesma coisa. E dentro de nós, essas duas forças, nós não podemos negá-la. Você não pode negar que ela existe. Porque quanto mais você nega, mais distância elas fazem entre si. E quanto mais distância elas fazem, mais esquizofrênico você fica. Vocês sabiam disso? Quanto mais você deixa essas duas forças, não, eu não sou isso, e fica tendo um comportamento bonito, mais ela ganha força, mais forte ela fica. Então, quando ele traz essa palavra, eu entendo que existe a necessidade de um reconhecimento dessas duas forças atuantes para você se libertar da sua religiosidade. Porque Deus, assim como a gente cantou aqui, Ele aceita as nossas falhas. Ele olha para dentro de você e Ele sabe aquele pensamento rápido que passou. Ele sabe. E você só se liberta de coisas que você consegue acessar, reconhecer e entregar aos pés de Jesus. Amém?
E essa luta que eu quero dizer para vocês é uma luta que briga também. Ali, Paulo está falando dos membros, está usando a carne, a parte física, mas é uma luta que fala da lei contra a liberdade. O capítulo inteiro mostra que a própria lei aponta para o pecado. Por quê? Vocês já ouviram aquele ditado que a gente não pode falar? É como se fosse a lei da negação. Você não pode falar para a criança assim, ó, não põe a mão aqui, porque dá choque. O que ela faz? Põe. Né? Por que acontece isso? Não é só porque ele quer teimar, ele está teimoso, ele vai confrontar você. Não, é porque você disse o que não era para fazer. Quando eu digo o que não é para fazer, o que você já fez? Pensou naquilo que não era para fazer. Pronto, já fez errado. Então, essa luta existe, querido. É como se fosse os bastidores e a peça teatral. O que você mostra e o que está por trás. Quanto mais afinamento, quanto mais verdade, quanto mais aproximação, mais você fica saudável perto de Jesus. Mais ele te cura, mais ele te aceita. E a sociedade, para tudo, tem um padrão. E por que é fácil a gente entrar nesse esquema de padrão que eu estou tentando colocar para vocês, de vestir essa roupa bonita, de se comportar e de ficar na religião, e de descobrir o Deus da religião? A sociedade faz isso com tudo. Tudo tem um jeito certo de fazer. Para tudo. Se você quer ter dinheiro no futuro, você sabe que você tem que aplicar o seu dinheiro, que você não pode gastar tudo, que você tem que saber usar, que você tem que aplicar nisso. E aí tem um padrão, certo? Se você tem uma criança pequena, você tem lá, não, você precisa dar tal tipo de alimento para ele. Quanto mais alimento você der, mais ele vai experimentar e mais ele vai gostar de tudo depois. Né? Para tudo tem uma receita, para tudo tem uma coisa, um ideal, um bonito, aquilo que vai dar certo. Isso acontece em todas as áreas da nossa vida. E a gente traz para dentro do pensamento com a relação com Deus. A gente traz esse pensamento. E aí, dentro da igreja, a gente começa a pensar assim, se eu criar o meu filho nos caminhos do Senhor, ele não vai se desviar, até porque a palavra de Deus diz isso. Poxa, é uma promessa do Senhor. Se eu buscar a Deus de todo o meu coração, a minha vida vai ser resolvida. As coisas vão dar certo. E você começa a trazer para dentro da igreja esse pensamento, para o seu relacionamento com Deus. E, de repente, você já se apropriou de um molde de vida que não diz mais a respeito de quem Jesus é. Diz mais a respeito do Deus que você está criando para você. Porque não, eu tenho que fazer assim, porque vai dar certo. E a gente traz para a nossa vida um sentimento de que para a nossa vida ser feliz, a gente precisa das bênçãos do Senhor. Então a gente busca pelas bênçãos de Deus, pelas promessas, porque a gente quer fazer a nossa vida dar certo, porque você quer uma vida abençoada, porque você quer céus abertos sobre a sua casa, sobre a sua vida financeira, sobre a sua saúde, e você vai buscar o Senhor porque você está confiando no resultado que aquilo vai produzir. E muitas vezes a gente começa a pensar com um pensamento linear. Esse pensamento linear é isso, causa e efeito. Eu faço tudo certinho para obter o resultado programado, esperado e almejado, já que eu fiz tudo certinho. Eu ensinei a palavra de Deus para o meu filho, eu orei todas as noites, levei no cultinho, profetizei, e ele vai ser um grande homem do Senhor. E aí começa a complicar, porque até onde a gente consegue achar que vai dar certo e que a gente parece que tá nas mãos do Senhor. Não, mas a gente está controlando, porque a gente está fazendo tudo certinho.
a gente começa a ficar num lugar de desejo por aquilo que acontece. Eu quero que aconteça aquilo. Então, eu faço tudo bonitinho para acontecer aquilo. Ok, muitas vezes acontece. Quando dá certo, eu fico com um falso sentimento de gratidão, porque dá a impressão de que eu estou feliz. Obrigado, Jesus, muito obrigado, o Senhor é bom na minha vida. Que bênção a minha família, que bênção esse problema que está resolvido. Mas muitas vezes a gente não percebe que esse sentimento de gratidão, ele está misturado com uma gratidão que está para você. Porque, afinal de contas, parabéns, você fez tudo bonitinho, deu tudo certo. Parabéns para você. E não agradeça a Deus, porque, afinal de contas, você fez tudo bem, tudo certo, deu certo. Né? Então, você acaba trazendo para você. E isso é muito perigoso. A gente tem uma falsa gratidão. Então, esse controle passa a ser meu e não de Deus. E a gente começa a jogar esse jogo com Deus. A gente começa a fazer esse jogo. Então, só que aí começa o problema. Quando dá tudo certo, a gente sente isso. Ok. E quando dá errado? E quando vem o divórcio? E quando o seu filho vai para as drogas, depois que você orou todas as noites, pregou a palavra, trouxe para a igreja, e aí? E quando você recebe um laudo médico que você está com uma doença que não tem cura? Poxa Deus, e aí? É isso que é a vida feliz? É isso que o Senhor tem para mim? Esses são os planos do Senhor? E aí a gente começa a encontrar desculpas para esse pensamento. Não, é o plano, é o propósito de Deus na minha vida. Deus vai melhorar a minha maneira de pensar. Né? A gente começa a tentar encontrar um jeito até de controlar isso. De tão terrível que a nossa mente é. E a gente começa a ficar mal, porque aí a gente começa a sentir pressão. Porque quando dá errado, a gente começa a se perguntar assim, o que é que eu fiz de errado? Por que isso aconteceu comigo? Por quê? Por que, Deus? Me responde. Eu merecia? Eu não fiz tudo certo? Eu merecia ter essa resposta dessa porta de emprego fechada? Eu merecia essa demissão? Poxa, Deus, eu tenho orado todas as noites, eu tenho ido para a igreja, eu tenho feito tudo. E a gente começa com os nossos porquês. E a gente gasta tempo, energia, oração, buscando por respostas em relação a coisas que aconteceram e estão acontecendo comigo. E a gente fica ali, ó, naquele bolo. A gente passa tempo gastando muita energia com isso. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? A vida, às vezes, erra com a gente. A gente começa a falar assim, poxa, eu acho que eu não cumpri o que eu deveria. E aí, quando dá errado, a gente pensa assim, ou a culpa é minha, ou a culpa é de Deus. Ou realmente Deus se esqueceu de mim. E a gente passa a criar uma vida buscando solucionar os nossos problemas. As pessoas vão para a igreja para resolver os seus problemas. E amém, o Senhor resolve. Resolve sim. O Senhor tem alegria em abençoar o povo dele. É desejo do coração fazer isso, mas querido, há uma pressão nessas pessoas em ser perfeito. Há um medo de sair fora da linha e dar alguma coisa errado. Há um desespero em cumprir por cumprir. E dentro de si aquela barreira, aquela luta, aquela falsidade, aquela fé infantil, imatura. Agora eu vou te dizer uma coisa. Deus enviou o seu Filho amado, Jesus Cristo, para te mostrar que não é sobre a sua vida
dar certo. Não é sobre a sua vida ter um final feliz. Não é sobre você ter uma família bonita, papai, mamãe, filhinhos. Não é sobre isso. E não estou dizendo que Deus não se alegra em nos dar, em fazer as coisas acontecerem. Mas enquanto você ficar olhando para isso, você vai gastar energia e vai perder o foco do que realmente importa. Não é sobre você acertar o alvo sempre em direção àquele plano que você traçou para a sua vida. Não é sobre isso. Não é isso. Não é por isso que Jesus veio. Não é para você ter uma vida abençoada. Não é para você ter um casamento maravilhoso. Não é para você ter uma família linda. Não é. Nossa, que heresia. Não. Porque não foi para isso. Ele veio para salvar o mundo. E para livrar o nosso sofrimento. Ele veio para tirar o pecado do mundo. Ele não veio para trazer a felicidade para a sua vida. Cara, esse Jesus. E imagine comigo 2 reis. Um rei que falasse para você assim, você está nesse reinado, você é o súdito dele. Falasse para você assim, olha, aqui é assim que funciona. Você precisa cumprir todas essas ordens, essas direções, para você ter um bom desempenho. Mas se você falhar em uma, acabou. Você vai ser punido por isso e acabou. Acabou, cortado, você vai ser mandado embora daqui. Poxa, que injusto. Eu fiz 5 coisas certas, mas eu errei uma. E por causa dessa uma, eu perdi. Eu fui punido. Eu fui massacrado. E muitas vezes é assim que a gente se sente. E no outro reinado, o rei fala para você assim, olha, aqui é o seguinte. Aqui no meu reinado, você só tem uma coisa que você precisa fazer. Se relacionar comigo. Essa é a condição de você estar aqui no meu reinado. Se você quiser vir, se relaciona comigo. Eu não estou preocupado com o seu desempenho. Eu estou preocupado em me relacionar com você. Se você quiser, que alívio. Que alívio esse reinado. Que lugar onde eu sou aceita. Aonde não estão olhando para o meu desempenho, para a minha performance, para a minha perfeição, para a minha vida feliz, para tudo que eu tenho mostrado. Não, mas ele quer se relacionar. Que condição maravilhosa. Querido, essa é a história do nosso Salvador. É isso que ele diz para você. Eu quero me relacionar com você. Eu não quero te dar nada. Mas só que se relacionando com ele, você recebe muitas coisas. Porque enquanto você se mistura com ele, enquanto você se aproxima e olha só para ele, todos aqueles problemas, todos os pensamentos, todas as coisas que você acha que você precisa deixar para depois vir, elas começam a serem transformadas de maneira natural, espontânea, verdadeira, de dentro para fora. E não só vestindo uma roupa bonita e se apresentando no teatro. Não, ele quer os seus bastidores. Ele quer os seus bastidores, sabe por quê? A lei, lá na lei, é impossível você cumprir. É impossível você fazer tudo aquilo que você deveria fazer. É isso que Paulo está falando. Querido, é impossível. Miserável homem que sou. Não consigo. Eu não consigo fazer tudo. Eu não vou acertar tudo. Você não vai acertar tudo. Você vai pecar agora. Você vai pecar daqui a pouco. E aí, em Hebreus, se você puder abrir, Hebreus capítulo 7, 18 e 19, ele completa esse pensamento
dizendo, 7, 18 e 19. Portanto, por um lado, se revoga a anterior ordenança, por causa da sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. E por outro lado, se introduz a esperança superior, pela qual nos chegamos a Deus. Aleluia! Essa esperança é superior, porque a lei não aperfeiçoa coisa alguma, porque a lei não muda ninguém. É isso que ele está falando. A lei não transforma ninguém. Você copiar coisas não transforma ninguém, e não é isso. Mas a esperança superior a gente encontra quando a gente se achega em quem? Em Deus, em Jesus, através de Jesus. Por quê? João 6,29, a obra de Deus é crer naquele que Ele enviou. Ele é o pão da vida. Ele é o pão da vida. Quem come desse pão vive eternamente. Se alguém crer em mim, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Há uma vida sendo oferecida no relacionamento que você tem com Ele. E Ele veio para te dar vida. Ele não veio para te dar uma vida feliz. Ele veio para te dar vida. Porque enquanto você estiver morto, você está morto como Nicodemos estava na conversa dele com Jesus. E Jesus olhou para ele e falou assim, cara, você tem que nascer de novo. Você está morto. Você tem que nascer, porque eu sou a vida. Eu sou o caminho. Eu sou a verdade. E eu sou a vida. Querido, para de procurar resolver os problemas da sua vida. Não gasta mais tempo com isso. Não gasta mais tempo tentando achar um jeito de viver para agradar a Jesus. Olhe para Ele. Ele é a sua fonte de água viva. E enquanto você olhar para Ele, Ele vai te transformando. Ele vai te limpando. Ele vai te podando. Ele vai te reeducando. Ele vai te santificando. Ele vai fazendo você crescer. E Ele vai tirando de você todos os sons que não pertencem a Ele. Todos os traumas, todas as dores, todas as algemas. Tudo que você carregou até aqui. Por isso que não importa como você está. Importa o quão você consegue ser de verdade diante dele. Porque quanto mais de verdade você for, e quanto mais você olhar para ele, mais ele te transforma. Mais ele te muda. Mais ele te enche. E é por isso que a gente vem para a igreja e canta e busca a presença dele. Porque a presença dele é o nosso foco. A gente não canta só para você ser curado. Mas enquanto você busca a presença dele, você é curado. Enquanto você glorifica, exalta, agradece, você está sendo transformado. Não é que você vai atrás da bênção, porque Deus tem que me abençoar financeiramente, quero trocar meu carro. Não, querido, olha para Jesus. Olha para Jesus. Sabe por quê? Senão a hora que der alguma coisa errada, você vai embora. Você vai achar assim, tá vendo? Deus não está nem aí para mim. Em João 5,39, Jesus fala, vocês estudam cuidadosamente as Escrituras porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna. E são as Escrituras que testemunham a meu respeito. Contudo, vocês não querem vir a mim para terem a vida. Querido, eu não quero ser essa pessoa que estuda a Escritura, que sabe o que está aqui, mas que não tem a vida. Ele é a vida. Você não vai ser preenchido em nenhum lugar. Você pode procurar em todos os lugares, todo tipo de coisa. Você não vai ser preenchido. Por quê? Porque Ele somente pode te dar a vida. Nada pode satisfazer o desejo da sua alma, porque Deus te fez assim. Deus te fez com a falta exatamente da presença dEle.
João 5,45 confirma aqui que Jesus não está preocupado em nos julgar. Ele fala assim: contudo, não pensem que eu os acusarei perante o Pai. Quem os acusa é Moisés. É a linearidade, é o pensamento linear que te condena, que quer respostas. Para de pedir por isso. Sabe por quê? Porque essas pessoas estão colocando as esperanças na solução dos problemas dela. Só que a sua esperança precisa estar somente nele. Porque ele fala assim: a minha paz vos dou. E não dou como o mundo a dá. A minha paz vos dou. Que você sinta a paz de Deus. Porque é ela que faz a diferença. Você precisa ouvir a voz do Espírito. E você precisa entender que nessa lei, aonde Jesus vem e quebra a lei do caminho antigo, é uma lei que traz liberdade. Liberdade. Liberdade, autonomia, interesse próprio, pessoal. Você busca, você tem acesso. É só você falar. É só você abrir a sua boca. Ele está à tua disposição. Sabe por quê? Porque Ele é o Deus em nós. E eu, pensando, lembrei de João, o discípulo amado do Pai. João era o cara coladinho ali em Jesus. Caminhou, andou, ficou com ele, sentiu o cheiro de Jesus. E João foi um dos discípulos que morreu já idoso, né? Os outros todos morreram mais cedo. Só que pouco antes dele morrer, ele foi levado a um lugar, a uma ilha, preso, por pregar o evangelho. Perseguido. E eu fico pensando na vida dele. Ele chegando no fim da vida. Talvez ali naquele momento, triste. Sozinho, com fome. Não comendo direito. Sem descansar, talvez. Ou cansado de ficar deitado sem fazer nada. Talvez decepcionado com as igrejas que ele tentou avivar. Falar de Jesus. Talvez quantas pessoas puderam naquela caminhada abandonar João, virar as costas para ele. Eu fico pensando, será que ele pensaria, ele olharia, se ele olhasse para a vida dele naquele momento? Pensa comigo nesse caminho, aonde está esse homem idoso que já viveu a vida inteira. Que vida foi essa, hein, Deus? Olha aonde eu vim parar. Se ele tivesse seguido Jesus na esperança de uma vida melhor, o que ele pensaria nessa hora? Qual seria o sentimento dele? Deus, por que o Senhor fez isso comigo? Eu acabei sozinho, triste, sem ninguém. Só que eu ouso dizer que talvez ele tenha feito uma oração. A oração que é mais atendida por Jesus. Que é: Jesus, eu quero você. Eu quero mais, eu quero te ver. Me dá mais do Senhor. Ele estava com saudade de Jesus. E aí, sabe que Deus fez com ele? Deu a revelação de Apocalipse. Levou ele lá. Ele não pediu para fazer um milagre. Talvez ele não tenha pedido, estou deduzindo. Deus, faz um milagre em mim. Quero estar com pessoas.
Não, talvez ele pediu, Senhor, eu quero mais o Senhor. Me dá a oportunidade de te ver. E aí ele levou, eu quero que você abra comigo lá em Apocalipse. Sabe o que ele viu? Ele viu, versículo 14, sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos como a neve, e seus olhos eram como chama de fogo. Seus pés eram como bronze numa fornalha ardente, e sua voz como o som de muitas águas. Tinha em sua mão direita 7 estrelas, e na sua boca saiu uma espada afiada de 2 gumes. Sua face era como o sol, quando brilha em todo o seu fulgor. E João, quando viu, caiu aos seus pés como morto. Então ele colocou a sua mão direita sobre mim e disse: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último. Sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre. E tenho as chaves da morte e do Hades. Ele viu. Ele viu. Ele viu porque talvez ele queria ver. Não sei se você quer ver. Não sei se você quer mais de Jesus. Eu não sei se você se perdeu nesse caminho, aonde você ficou mais preocupado com as coisas que você fazia do que com Ele. Eu queria te dar a oportunidade de regular o seu Waze. Queria dar a oportunidade para você desejar mais dele. Queria te dar a oportunidade de talvez de se arrepender de ficar pedindo coisas. Para que você peça por Ele, mais dele. Ele em você. Deixa Ele crescer em você. Deixa Ele encher você até que você desapareça. Até que todas as coisas venham como resposta, sim, mas porque você está tão cheio dele, que todas as coisas passam a se resolver. Amém? Fique de pé no seu lugar. Eu queria que você pudesse ter um momento seu e dele. Se você quiser cantar essa canção, você canta como uma oração. Mas se você quiser, deixa o Espírito Santo falar com você. Amém? Glória a Deus, como é bom, né? Ouvir a palavra de Deus, como é bom estar na presença de Deus. Sempre Ele tem uma mensagem pra gente. Porque além da misericórdia dele que se renova toda manhã, sempre Ele tem uma palavra aos nossos corações. É muito bom estarmos juntos. Convido você a estarmos juntos também na próxima semana. Que você tenha uma boa semana, cheio da presença de Deus. Em nome de Jesus. Tchau.